Ministério da Saúde atualiza para 25 o número de casos de coronavírus e o primeiro em Minas Gerais. Surto de Covid-19 em outros países provoca queda na produção de veículos no Brasil. Igreja Católica orienta fiéis a adotarem uma postura mais preventiva durante as celebrações. O Sport empata em 1-1 com a América, mas permanece na mesma posição na tabela. Veja a análise da partida feita pelo vice-prefeito Verde Lúcio Melo. Saiba como vai ser a cobrança do IPTU, que tem escala de pagamentos a partir de abril. E Conselho Municipal da Mulher e CREAS promovem tarde especial para público feminino. Meu nome é Francisco Pereira e este é o Jornal Cidade desta segunda-feira, dia 9 de março. O Ministério da Saúde atualizou para 25 o número de casos de coronavírus no país. No domingo, foram mais 6 confirmações, 3 em São Paulo, 1 em Alagoas, 1 no Rio de Janeiro e a primeira em Minas Gerais. 5 desses casos foram de pessoas que se contaminaram fora do país. O outro de uma contaminação local, ou seja, quando é possível identificar a fonte do contágio. Atualmente, 664 casos são considerados suspeitos e outros 632 foram descartados. O Ministério recebe as notificações de suspeitas das secretarias estaduais de saúde. Da mesma forma, são as secretarias que confirmam os casos, sendo que a contraprova deve ser realizada por laboratórios atestados pelo governo federal. E no final desta edição, você vai acompanhar as informações de mais um caso suspeito em Varginha. O surto de coronavírus está afetando a produção industrial em diversos países, inclusive aqui no Brasil. No setor automobilístico, por exemplo, a queda na produção de veículos foi de 20% no mês de fevereiro. Esse resultado foi provocado principalmente pela baixa na produção de autopeças, provocada pelo fechamento temporário de algumas empresas. O novo coronavírus pode parar a produção de carros no Brasil. A China é o maior fornecedor de peças, com 13% do mercado nacional. E a remessa de produtos vindos por navios também enfrenta dificuldades com a epidemia. Hoje, a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, deu o alerta. Nós temos estoque para continuar produzindo para as próximas semanas, mas também tem risco. Tem risco de alguma parada de produção no final de março, existe. Existe risco de parada de produção em abril, existe. Além da falta de peças importadas, o setor automotivo também enfrenta queda na produção de veículos, que no mês passado chegou a 400 mil unidades, quase 21% a menos na comparação com fevereiro de 2019. E a baixa demanda dos mercados vizinhos, como Argentina e Chile, também influenciou na exportação de veículos, que registrou queda de 7% em fevereiro e acumula retração acima dos 11% nos 2 primeiros meses do ano. As questões estruturais do Brasil inibem a exportação. Então tem muita gente falando de abertura do país e facilitação da importação, e eu vejo muito pouca gente falando como resolver, ajudar a viabilizar as exportações. Depois do coronavírus ter provocado o cancelamento do Salão do Automóvel em Genebra e Pequim, a Anfávia anunciou hoje que o de São Paulo, um dos mais importantes da América Latina, também foi adiado para o ano que vem. A decisão não foi tomada por causa da epidemia, mas para reduzir custos. Nossa primeira prioridade é ajustar ou alterar ou recalibrar o formato do salão usando o custo. A gente não está nessa fase de discutir ainda o local, mas tudo está na mesa. E agora o futebol. O Boa Esporte surpreendeu mais uma vez e arrancou o 3º empate seguido com um dos grandes times do futebol estadual. Na tarde de ontem, no Independência, em Belo Horizonte, a equipe boveta enfrentou o líder América pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Veja como foi essa partida e também a análise do jogo, que hoje é feita pelo vice-prefeito Verde Lúcio Melo.
O América, jogando em Belo Horizonte, começou pressionando o Boa Esporte. Felipe Augusto perdeu várias oportunidades e deu muito trabalho para o goleiro Renan Rocha. O gol só saiu no segundo tempo. Jogada de Sávio, bola nos pés de Felipe Augusto na entrada da grande área. Ele limpa a jogada e bate de esquerda, abrindo o placar. América 1, Boa Esporte 0. O empate do Boa Esporte saiu desta roubada de bola de Chiquinho. Ele entra na área, vai até a linha de fundo e cruza. Jefferson não desperdiça e deixa tudo igual. América 1, Boa Esporte também 1. Olá, amigos da TV Princesa. O Boa perdeu uma grande oportunidade de sair do Estádio Independência ontem em Belo Horizonte com uma vitória, os 3 pontos que estava tanto precisando. Infelizmente, mesmo com 10 jogadores, o América conseguiu aí empatar com o Boa naquela oportunidade. Infelizmente, mais uma vez repito, o Boa perdeu muitos jogos que não poderia ter perdido. Às vezes até a exemplo aqui no Estádio Melão, perdendo dentro de casa, enfim, começou muito mal a competição e agora firmou. Tanto é que empatou com o Cruzeiro, embora que fosse pela Copa do Brasil, e também com o Atlético pelo Campeonato Mineiro, foi a Belo Horizonte e arrancou esse empate. Não é de todo ruim, mas sobretudo poderia ter saído, repito aqui, com uma vitória, porque jogando com 10 jogadores, o América mesmo assim ainda deu pressão no Boa Esporte. Então a nossa intenção, o nosso desejo é que o Boa continue com essa pegada, continue com essa jogada, não tem mais chance de entrar no grupo do G4, porque Caldense, América e Atlético praticamente já estão definidos. A outra vaga fica para Cruzeiro e os demais times da região. Isso significa que o Boa praticamente, matematicamente, não tem mais chance de entrar no G4. Mas a gente espera que este Campeonato Mineiro seja para o Boa uma experiência de que ele possa melhorar esse time um pouco mais e fazer uma grande competição na Série C. Isso, a nossa intenção e o nosso desejo, a nossa vontade é que o Boa volte realmente para a Série B. E esse time, no meu entendimento, é um time competitivo. O Boa, o Nedo Xavier está fazendo as alterações necessárias e eu acredito que nós vamos fazer um bom jogo, um bom campeonato na Série C e, consequentemente, buscar a Série B, é o que todos nós desejamos. Por outro lado, eu quero também ressaltar aqui a importância do nosso estádio. Todos os times que têm jogado aqui no Estádio Melão têm elogiado o nosso estádio pela organização, pela beleza, pela iluminação e pelo gramado. Continuaremos fazendo essa conservação do Estádio Melão porque a Série C é um modelo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado a vocês e boa sorte para o Boa Esporte. Além de América 1, Boa Esporte também 1, a rodada teve mais 5 jogos. No sábado, o Tupinambás foi goleado pela Patrocinense por 4-0 em Juiz de Fora e o Atlético venceu o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte. Na manhã de domingo, em Uberlândia, o time da casa ganhou da URT por 2-0, mesmo placar de Caldense e Coimbra em Poços de Caldas. À tarde, o Vila Nova perdeu para Tombense por 2-1 em Nova Lima. Com esses resultados, o América continua líder com 18 pontos, seguido de perto por Tombense e Caldense com 17, além de Atlético com 15 pontos. Depois, aparecem o Cruzeiro com 14, Patrocinense com 12 e Uberlândia e o RT com 10 pontos. O Boa Esporte permanece em 9º lugar com 7 pontos ganhos. Vila Nova e Coimbra tem 4 e o Lanterna Tupinambás apenas 2 pontos ganhos. E a próxima rodada será disputada no fim de semana. O jogo do Boa Esporte é no domingo, às 10 da manhã, no Estádio Melão, contra o Uberlândia. E no mesmo horário do jogo de ontem, às 4 da tarde, milhares de pessoas foram ao aeroporto municipal para acompanhar o show dos pilotos da Força Aérea Brasileira que compõem a Esquadrilha da Fumaça. Além de ser um presente para a população, o evento foi comemorativo ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Os aviões da Esquadrilha da Fumaça chegaram no início da tarde em Varginha. Nos céus, manobras arriscadas a uma velocidade que chega a atingir 450 km por hora e são capazes de emocionar adultos e crianças, podendo ser vistas praticamente da cidade inteira.
De acordo com a Secretaria Municipal de Comércio e Turismo, a Prefeitura de Varginha havia solicitado a apresentação da esquadrilha há cerca de 2 anos e foi totalmente gratuita. O evento contou com o apoio de órgãos de segurança, como a Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Guarda Civil e Corpo de Bombeiros. Com a apuração do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, confira como ficaram os preços do produto nesta segunda-feira. Café tipo 6, R$ 522. Tipo 7, R$ 502. No mercado futuro, a cotação fechou em $131,70. O Instituto Climatempo prevê uma terça-feira de sol com aumento da nebulosidade pela manhã e possibilidade de chuva à tarde e à noite aqui em Varginha. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Veja agora a previsão completa para toda a região. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade ainda vão influenciar a região sudeste do país. A previsão para a região de São Mateus, no norte do Espírito Santo, é de chuva a qualquer hora, predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Na região de Vitória e de Campo dos Goitacazes, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. Tem previsão de sol durante o dia e pancadas de chuva entre a tarde e a noite em praticamente todo o estado de Minas Gerais, no interior do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, na região de Franca, de Pirassununga, de Campinas e de Campos do Jordão. Nas demais áreas da região sudeste do país, incluindo a capital fluminense e a capital do estado de São Paulo, a previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Praticamente todo o estado de Minas Gerais fica em estado de atenção nesta terça-feira, com risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. A mínima no Rio de Janeiro é de 18, máxima de 32 graus, em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde devem variar de 75 a 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros em algumas áreas do norte de Minas Gerais. Na região do Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais, no sul, região de Vitória, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em praticamente todo o estado de São Paulo, os volumes de chuva não vão ultrapassar os 20 milímetros acumulados. E nas demais áreas da região sudeste, os volumes devem variar de 20 a 50 milímetros nos próximos dias. E a seguir, CREAS e Conselho da Mulher promovem tarde especial para o público feminino em Varginha. Saiba como vai ser a cobrança do IPTU no município, que começa em abril. E acompanhe as orientações da Igreja Católica para prevenir o coronavírus no Brasil. O JC vai para o intervalo e volta já já. Programa Qualidade de Vida dessa semana, nosso convidado será Demetrio Junqueira, médico veterinário especialista em saúde pública. Falaremos aqui, Rodolfo, sobre o coronavírus de uma forma mais ampla, fazendo uma abordagem sobre as possíveis origens do coronavírus e como se dá os trabalhos para tentar identificar formas de controle dessa pandemia. Então, nessa quinta-feira às 11h30 na TV Princesa, aguardamos vocês. Até lá! Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Você sabia que a Justiça Eleitoral tem outras funções além de organizar as eleições? A Justiça Eleitoral edita as resoluções que especificam o que está na legislação e, assim, ajudam todo mundo a cumprir as leis. Além disso, se um partido político tiver alguma dúvida, a Justiça Eleitoral esclarece tudo direitinho. Isso é feito por um procedimento chamado consulta. Ainda existe a competência jurisdicional, que é quando juízes, desembargadores e ministros julgam processos judiciais relativos às eleições.
coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. O JC já está de volta para o segundo bloco. O grupo Eu, Você e o CD da cidade de Cruzília é a atração desta semana no projeto Quinta da Boa Música. Segundo a Fundação Cultural, essa é a primeira vez que o QBM recebe uma banda desse município, localizado a 134 quilômetros de Varginha. Formado por Rafael Cortez na guitarra e vocal, Caio Ferreira no baixo e vocal e Kevin Caprino na bateria, o trio tem um repertório baseado no rock e blues nacional e internacional, além de músicas autorais. O show é na quinta, a partir das 8 da noite, na antiga Estação Ferroviária de Varginha. Na tarde de hoje, Varginha teve mais atividades comemorativas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo. Na programação, prestação de serviços do CREAS, bate-papo sobre direitos, reflexão sobre autoestima, além de aulas de yoga e dança. Uma movimentação diferente aqui na Praça do ET. Eu vou conversar aqui com a Daniele Tavares, advogada do CREAS, que vai me explicar. Essas mulheres aqui hoje estão comemorando a data, acredito eu, do Dia Internacional da Mulher. Fala um pouquinho pra gente da programação que acontece aqui hoje, Daniele. Sim, hoje a gente está aqui reunido para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A nossa programação é, primeiro, apresentar os serviços que o município oferece, que são destinados às mulheres. O Conselho da Mulher vai falar um pouco sobre as suas funções, o CREAS vai falar também sobre as suas funções e como funciona a política da mulher. Depois disso, a gente vai fazer um bate-papo sobre os direitos das mulheres, que eu vou coordenar, falando, fazendo uma retrospectiva histórica, tudo que a gente já alcançou, o que falta ser alcançado, fazendo um bate-papo aí com as mulheres sobre isso. Depois vai começar uma aula de yoga com a professora Rafaela Ramos e depois disso a gente vai ter uma aula de dança com a professora Ellen Hanna, que também vai fazer um trabalho de autoestima com as mulheres presentes. Eu estou vendo que o evento tem a parceria de diversas classes, diversas entidades, né? Isso. A gente tem aqui a Defensoria Pública, o CREAS, a Câmara Municipal, a Prefeitura, né? A SEAD, que é a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, os CRAS também estão presentes e o Conselho Municipal da Mulher. Agora fala pra gente da importância da mulher, que a gente já sabe que é imensa para a sociedade, mas fala um pouquinho pra gente a respeito da importância desse evento e também da mulher. Esse evento é importante para a gente lembrar a data, lembrar os direitos que já foram conquistados, a luta que foi para conseguir o que a gente já conseguiu, o que a gente ainda precisa avançar, a gente esclarecer, conscientizar as mulheres com relação aos seus direitos, com relação às políticas públicas existentes no município, aonde ela pode procurar, né, aonde ela pode ir, quem que ela pode recorrer se ela tiver algum tipo de violação. E também é importante, a gente planejou atividades de dança e de yoga para fortalecer a autoestima das mulheres, para que elas se sintam mais empoderadas, tanto para lutar por seus direitos, quanto para romper com eventuais relacionamentos abusivos, violações que elas estejam sofrendo. Ok, Daniele, em nome da TV Princesa, parabéns, mesmo que um dia atrasado pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Tem início em abril a escala de pagamentos do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Por isso, a Prefeitura de Varginha deve entregar os carnês aos contribuintes nas próximas semanas. Em 2020, o governo municipal concede desconto para parcela única ou parcelamento em até 8 vezes, de acordo com o valor do imposto. O secretário da Fazenda, o Adson Silva, tirou dúvidas sobre o IPTU 2020, como o prazo de recebimento do carnê, alíquotas e pagamento. Nós já iniciamos a distribuição via Correios desde a segunda quinzena de fevereiro e aí eles ainda vão ser entregues ao longo do mês de março todo. Por enquanto, não é necessário procurar aqui na Secretaria da Fazenda porque os carnês ainda estão em distribuição. E nós não estamos reimprimindo aqui agora porque muda o código de barra. Então o contribuinte pode sair daqui com o seu carnê e receber pelo correio e fazer confusão depois na hora do pagamento.
E ainda há prazos, né, também para receber, porque a primeira data de pagamento ainda é em abril, correto? Sim, a primeira parcela do IPTU vence em 13 de abril. Então, o contribuinte tem prazo suficiente para realizar o seu pagamento, aguardar a postagem do carnê e, se não receber, então, até o final do mês, que ele possa procurar, né, ou emiti-lo pela própria internet ou vir até aqui na Secretaria da Fazenda e sair com a segunda via. O pagamento à vista, ele tem algum desconto e o prazo também é o mesmo? A pessoa pode ficar tranquila, se ele quiser pagar à vista, ele também tem até essa data de abril? Sim, o contribuinte ele tem a opção de fazer o seu pagamento parcelado, sem desconto, ou pagar em cota única, que vence junto com a primeira parcela. O desconto é de 10% para pagamento à vista. A alíquota do IPTU é a mesma para todos os imóveis e terrenos ou tem alguma diferenciação? Não, nós temos 3 alíquotas. Terrenos sem edificação, a alíquota é de 1,5%. Terrenos edificados para fins de moradia, microempresa, sítios de recreio, a alíquota é de 0,5%. Para os demais usos, 1%. Lembrando que o contribuinte que hoje tem um terreno, ele pode fazer jus à redução da alíquota, desde que ele mure o seu terreno, faça a calçada e mantenha o terreno limpo. Para isso, ele terá um benefício de redução da alíquota e a alíquota vai ser de 0,5%, igual aos terrenos edificados. Então, para encerrar as informações aqui, quem ainda não recebeu pode ficar tranquilo até o dia 30 de março e só assim depois, né, 31 de março, só depois procurar a prefeitura ou o site. Sim, nós pedimos aos contribuintes que aguardem o término da distribuição. Nós não tivemos problemas na distribuição ano passado, todos os contribuintes receberam seus carnês, ainda que de forma parcelada. Nós pedimos que os contribuintes aguardem até 31 de março. Então, se lá não chegar o carnê, ele possa procurar a Secretaria da Fazenda ou emiti-lo pelo próprio site da Prefeitura. O decreto que estabelece essas normas do IPTU foi publicado no dia 16 de janeiro deste ano. Caso constate algum erro no carnê de cobrança, o contribuinte poderá impugnar o lançamento no setor de protocolo da Prefeitura Municipal até o dia do vencimento da cota única. De hoje a domingo, Varginha tem um novo plantão de drogarias que funcionam em horário especial de atendimento. Veja aí os endereços e telefones. O plantão 24 horas é da Drogaria Americana, que fica na Vargem, na Avenida dos Imigrantes, número 415. Até às 10 da noite, a Drogaria Líder Saúde, que fica no Sion, na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, e a Drogaria São Paulo do Centro, que fica na Rui Barbosa. O Brasil já registra 25 casos confirmados de coronavírus e o primeiro em Minas Gerais. E desde que essa doença começou a ameaçar o país, o Brasil está em campanha para prevenir a proliferação do Covid-19 por aqui. A Igreja Católica, por exemplo, está orientando os fiéis a ter uma nova postura até durante as celebrações religiosas. As igrejas foram orientadas a tomar algumas medidas para evitar um possível contágio pelo coronavírus. A nossa Diocese de Campanha, ela faz parte da província eclesiástica de Pouso Alegre. E os nossos bispos, nossos 3 bispos, nos enviaram essas orientações. Então, todas as nossas paróquias aqui do sul de Minas, praticamente, receberam as mesmas orientações. Não muda muita coisa, né? O que muda é que, por exemplo, o abraço da paz, que faz parte do ritual da missa, muito embora ele seja facultativo e não obrigatório nas celebrações, a Arquidiocese está pedindo, né, a nossa província eclesiástica está pedindo para que a gente não se abrace no momento da paz. A mesma coisa com relação ao Pai Nosso, né? Muita gente gosta de rezar, muitas comunidades, grupos gostam de rezar com as mãos dadas, juntas. Então há essa orientação também para que a gente não espalhe, né, o vírus e outros vírus, né, nessa época do ano, que não nos demos as mãos, né? E também outras coisas, como por exemplo a pia de água benta nas portas da igreja, né? As orientações pedem que se retirem temporariamente essas pias, e a questão central é a comunhão, não é? Porque nós sabemos que o coronavírus e outros vírus, eles se espalham muito rapidamente, não só pelo contato, mas
também pela saliva, né? E aí essa orientação, então, de que os fiéis comunguem na mão, né? Para evitar esse contato com a boca, com a saliva, e ainda mais o padre, que dá a comunhão para todo mundo. Então, ele pode, né, pegar de alguém e transmitir para um grande número de pessoas, né? Os fiéis mais tradicionais também aderiram. A questão do contato no Pai Nosso, na paz, em muitas comunidades só se faz em momentos assim festivos, né, mais alegres. Agora, a questão da comunhão na boca, a gente sabe que existem muitos grupos que fazem questão disso, pessoas mais idosas, né, que querem manter uma certa tradição e tal. Mas, assim, aqui na paróquia a gente percebe que o pessoal está compreendendo que é para o bem, né, e que não é uma coisa definitiva, ela é passageira, né, até que tudo isso possa estar mais, né, o coronavírus possa estar mais controlado e as coisas voltarem à normalidade. Então não é uma coisa definitiva, mas algumas pessoas sentem mais a questão da comunhão. As iniciativas têm um objetivo preventivo e podem ser úteis para outras ocasiões, como no período mais frio, que há ocorrências de gripes. A gente sabe que o coronavírus não é uma ameaça para nós no Brasil, pelo menos por enquanto, né? Mas nós temos outros vírus aí, a influenza, né? E outros vírus de gripe, e os mais afetados são os idosos, realmente, né? Por causa da sua baixa imunidade, etc. E então, e o coronavírus se aproveita dessas coisas, né? Como outros vírus. Então, é claro que é para o bem, né? Então, nós estamos orientando isso. E não custa nada a gente seguir as orientações. Não é obrigatório, mas são orientações. Na região, essas orientações foram ordenadas pela Arquidiocese de Pouso Alegre, responsável pelas dioceses de Campanha e de Guaxupé, no dia 28 de fevereiro deste ano. Antes de encerrar, uma última informação. A Prefeitura de Varginha informou hoje que monitora mais um caso suspeito de coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente é uma mulher de 34 anos que foi atendida no último sábado, dia 7 de março. Assim como os outros casos suspeitos, a procedência era da Europa, onde visitou vários países. Conforme protocolos de saúde, a paciente não foi internada, mas permanece em isolamento domiciliar, monitorada por equipes da atenção básica em situação estável. O diagnóstico deve ser informado após análise de exames encaminhados para o laboratório de referência. O Jornal Cidade de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã às 6h30 da tarde. Muito obrigado pela companhia. Fique agora com a Rede Minas. Para você, uma boa noite, uma semana abençoada e um forte abraço.